Falamos sobre territoriais, espíritos territoriais. Eu estou olhando assim por causa dos comentários que estão ali na tela, eu estou olhando. Que ficam nos primeiros lugares aonde foram feitos os acordos. Entendeu? Sim ou não? Lembre-se que Abraão habitou na terra da promessa como forasteiro. Então os acordos foram feitos na terra da promessa e depois eles voltaram à terra da promessa. O primogênito é um territorial, ou seja, a energia mais forte está no primogênito. Isso dos animais, isso dos homens. Está na Bíblia, né, do primogênito. Cristo é o primogênito, filho de Deus. Encontramos também a morte dos primogênitos. Encontramos também que o principado estava do primogênito. Jesus não foi o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. Jesus foi o primeiro de Maria. Mas Maria teve uns 14 filhos. Maria teve muitos filhos, tá? Maria era virgem, sim, quando ela engravidou de Jesus. Mas depois José, né, teve filhos com ela. Né? Mas naquele momento ela é eterna virgem, né? Por isso que chamamos Virgem Maria, por causa daquele momento. A primogenitura na mulher, agora você me pegou, eu nunca parei para pensar nisso, né? A hora passa rápido, pastor, são tantas dúvidas, são mesmo. Então é o seguinte, a primogenitura, ela acontece no mundo espiritual, em lugares e pessoas. Então, como foi falado, veja aí, territoriais. Joilson de Assis, você vai notar que os espíritos que comandam um lugar estão no primeiro lugar daquele lugar. Então, o espírito-chefe do Brasil está na primeira cidade do Brasil, não está em Brasília. Quer dizer que o territorial brasileiro não está em Brasília? Não está em Brasília, eu lhe garanto. Tem muitos espíritos em Brasília, menos o chefe. O chefe que veio com Pedro Alves Cabral deve estar na Bahia ali, tomando sozinho. O que é, meu rei? Oxente, vixe, meu rei, que coisa boa. Estão lá na praia do Forte, estão lá na praia... qual foi a primeira cidade do Brasil? Ele está na primeira cidade do Brasil, tá? Veja aí, territoriais, Joilson de Assis. Então, a questão primogenitura está nas energias, está no principado, entendeu? E está também no local. Por isso que Israel é uma terra santa, porque aconteceu muita coisa aí. Tá na minha Bahia, pastor? Tá, o territorial brasileiro está na Bahia, tá? Como alguns territoriais estão em Israel, porque Israel foi em primeiro lugar em muitas coisas. Ali, aquele lugar de Israel seco, foi em primeiro lugar em muitas coisas, tá? Em muitas. E por que Deus levou Israel para lá, podendo trazer Israel para o Amazonas, ou para terras muito férteis, onde tem peixe do tamanho de um homem, onde tem salmão, porque não levou lá para a Islândia, né? Noruega, são terras boas, férteis, levou para lá, porque lá o moído é lá, o moído é lá onde houve o treco-treco com Lúcifer e Eva, onde houve o primeiro sacrifício, onde Abel morreu, tudo foi ali, tá? A Bahia e o Rio de Janeiro teriam essa força energética. Qual foi a primeira cidade do Brasil? E a primeira cidade fundada pelo dono do Brasil? Então, tá lá. O príncipe, se foi na Bahia, se foi no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte reclama que a primeira cidade foi lá, né? O Rio Grande do Norte reclama e diz que não foi nada de Bahia, nada de Rio de Janeiro, que a primeira cidade foi lá no Rio Grande do Norte. Uns dizem que foi Salvador, outros dizem que foi em Ilhéus, outros dizem que foi no Forte, outros dizem não sei o que lá, mas aonde tiver a primeira cidade do Brasil, o príncipe do Brasil está lá e vai ficar lá até o final. A não ser que venha outro domínio e domine. Aí o príncipe é transferido, aquele antigo perde a força e o novo estabelece uma nova cidade, tá? Isso acontecia até entre os reis. Quando um rei dominava, é por isso que tem Filipéia, por isso que tem cidades com nome de reis, porque ele não aceitava aquela capital e botava a capital dele, né? Então uma cidade, como era o nome da cidade? É Alexandria, vem de Alexandre, porque ele dominou, ele disse, não, a capital minha é essa, né? Entendeu como é a coisa? Por isso que Jesus chamado é Nazareno, porque era de Nazaré. Pastor acredita sobre o nome Alves e descendentes de Pedro Alves Cabral, como quebrar essas maldições? Pedro Alves Cabral tinha bênção e tinha maldição, né? Mas ele tinha uma maldição de pobreza muito grande, tá? Diferente de Américo Vespúcio. Teve uma maldição muito grande de pobreza em Pedro Alves Cabral. Pedro Alves Cabral morreu pobre. Américo Vespúcio morreu rico, né? Deixa eu ver mais. Sabe as palavras, pastor? Amém. Então,
a questão da primogenitura, eu não sei se tem mulher, tá? Talvez tenha e seja bem mais forte. Eu nunca parei para pensar nisso, mas a primogenitura existe, né? E até o sexo masculino e feminino, quem é o primogênito? Quem foi que existiu primeiro na Terra? Foi a mulher ou foi o homem? Foi o homem, por isso que o homem domina sobre a mulher, segundo a Bíblia. Mas a Bíblia diz que ele te dominará e a sua vontade será sobre ele. Você está me entendendo? E tivemos aí séculos e séculos de domínio masculino, porque o macho, né, ele é o primeiro, diz também Eva foi a primeira a errar. Não está na Bíblia dizendo que Eva foi a primeira a errar, salvar-se-á tendo filhos. Existe primogenitura na bênção e primogenitura no pecado também. E Jesus fala, a Bíblia diz que Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Ele é o primogênito. Então, a palavra primo, ou seria o primeiro, dá a entender principado, tá? E às vezes, por exemplo, aqui na minha cidade, né, a cidade de Campina Grande é 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes maior do que a cidade que deu origem a todo local. Mas o príncipe está lá no local, está lá na cidade. Quando eu vou lá na cidade, eu vejo o príncipe lá. Deixa ele quieto, a vida dele, né? Então, o príncipe, o primogênito, existe a relação do primogênito. Toda a força espiritual vai para cima do primogênito, né? Então, por isso que não é bom ter só um filho, é bom ter mais. Mas as qualidades e os defeitos vão para cima do primogênito, tá? É como se fosse um jogo de energias, né? Quando se tem um, aí aquela carga todinha vai para cima de um, né? Agora, se você é uma rainha, quem é que vai dominar? É o primeiro, segundo, terceiro filho? É o primeiro. O primeiro tem direito. Está lembrado que foi Saul que saiu primeiro da barriga da mãe? Então ele tinha direito mais do que Jacó, né? Por isso que certas entidades seguem em primogênitos, exato. Existem entidades que seguem o primeiro filho, ou primeira filha, né? Porque é o primogênito, é o que abriu a madre. É um tipo de energia de principado, né? Maria Aparecida pergunta a verdade, a gente batalha mais, vence mais, vai para frente. Tem mais alguma pergunta sobre, né, primogenitura? A primogenitura existe, tá? E é um batismo, né? No filho primeiro, onde a mulher sente mais dores. O filho primeiro é tudo, né? Porque a mulher sente dores, a mulher é aquele momento que ela nunca passou, onde ela abre toda a alma dela, né, no primogênito. E o sacerdócio está sobre o primogênito. Diz a Bíblia que Filipe, quando chegou às portas de Cesareia, os espíritos fugiram. Isso era energia ou áurea? E diz aonde, hein, Cleides Selma? Ele estava cheio de bênção, né? Pastor, você já viu Miguel ou Melquisedeque de Israel? Eles estão escondidos? Não, eles não estão escondidos, porque eles não fizeram nada de errado, eles moram em Israel, tá? Tanto Melquisedeque quanto Miguel. Quando o primeiro filho morre, aí bebe. Aí Aida bebe. Ou bebe. Não, bem, o primogênito, independente se o cara é bebum, se não é, ele tem a primeira força, né? Ainda tem evangelhos apócrifos que foram tirados da Bíblia. O que fala, pastor, sobre esses? Então, vou falar? Que legal, né? Uma conversa puxa outra, né? O Marco apresenta o primogênito. O primogênito era o que mandava e ganhava 3 vezes mais a herança na família. E quem batia nos filhos não era o pai. Quem batia nos filhos era o primogênito, o macho, né? Ok? E até sacrifícios eram dados pelo primogênito. Existia todo um ritual sobre o primogênito. Primogênito está ligado a principado. Jesus é o primogênito, é o príncipe. Ele não é o segundo nem o terceiro, ele é o primeiro, ele é o príncipe. Jesus é príncipe, tá? Rabi era sacerdotisa, aí já é o outro assunto que a gente terminou. Deixa eu ver mais. Pastor, fala como recebeu o batismo com o Espírito Santo, outro assunto. Qual a força do primogênito, pastor? A força do primogênito abrange todas as áreas, espiritual, material. A força do primogênito, ela abrange os dons, a herança, né? A herança espiritual e material, tá? O primogênito tem 3 vezes mais força do que qualquer outro filho. Agora, se ele sabe usar ou não usar,
Aí é outra coisa, né? Também ele é perseguido 3 vezes mais do que os outros. A primogenitura seria um portal, ela seria um principado. Seria um tipo de, como fosse um exército. O primeiro tem mais autoridade do que o segundo tem mais autoridade do que o terceiro, e assim por diante, tá? A bênção de conquistar a primogenitura, exato. Jacó tentou conquistar a primogenitura desde o ventre, né? Desde o ventre. Falar sobre filho adotivo, vamos falar, tem muita coisa a falar sobre filho adotivo, só não quero falar correndo, né? Que é uma coisa, assunto bem profundo. A primogenitura também está na genética, tá? O filho primogênito, ele tem tendências a ter qualidades ou defeitos genéticos mais do que o segundo. Você está me entendendo? Terras, lugares, também tem isso. Vamos dizer, Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil pela Baixa da Égua. Então, a Baixa da Égua tem, quando houver uma reunião de anjos, de príncipe, tem que ser na Baixa da Égua. Mas a Baixa da Égua é também de um ovo, não quer saber. Foi a primeira cidade, então é lá. Tá? Por isso que Israel, Jerusalém, cidade dos Jebuseus, tem tanta briga por aquele lugar. Aquele lugar tem uma primogenitura de várias coisas, tá? Entendi, seria uma hierarquia. Sim, seria uma hierarquia. Vamos dizer, tem 5 sargentos. Isso aí eu fui militar, eu sei disso. 5 sargentos. Sargento Valdemir, que agora é coronel. Sargento fulano, sargento ciclano. Todos são sargentos. Todos têm 3 faixas. Quem é o primeiro? É o mais antigo. Por isso que no exército tem esse negócio do mais antigo. Você entrou no exército há 10 anos, senhor. Você 9, você 8, você 7. Então, o de 8, de 7 vai obedecer ao de 9, que é o mais antigo. Tá? Na Forças Armadas também tem isso. Qual é a Forças Armadas? Vamos dizer, tem a Marinha, Exército e Aeronáutica. Quem é que manda? 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 Quem? É o Exército, né, que manda. O Exército é mais antigo do que a Marinha e do que a Aeronáutica. É ou não é? Então tem lá um coronel da Baixa da Égua do Exército, coronel da Baixa da Égua da Aeronáutica, coronel da Baixa da Égua da Marinha. Quem é que manda? As 3 forças mais antigas. A força mais antiga é o Exército. Então o Exército manda, o coronel do Exército manda nos outros coronéis. Tá entendendo? Sim ou não? É uma lei entre os anjos também, tá? Quando o primogênito só de mãe, mas o terceiro filho do pai. Por isso que eu gosto, né? Que se apresenta coisas que a gente não para pensar, né? Então, esse primogênito só da mãe receberá toda a carga de primogênito da mãe. Mas ele não é o primogênito do pai. Então, ele não vai receber a carga de primogênito do pai. Se houver alguma qualidade da mãe, então esse será o primogênito da mãe, da raça da mãe. Ele vai ser mais forte para a raça da mãe. E já a raça do pai, ele não vai ser o mais forte é o primeiro do pai. Entendeste-me? Por isso que eu gosto de vocês fazerem perguntas. Maçons apresentam os primogênitos. Os primogênitos, eles têm prioridades, né? Eles também gostam de mulher primogênita, né? Mas sobre a mulher primogênita, tem estudos que eu fiz, mas não está concluído. Jacó enganou seu pai Isaac e tomou a bênção do irmão mais velho. Jacó não enganou. O irmão revelou e quis matá-lo. Jacó ele comprou. Esaú, ele cagava e andava para a bênção. E quem caga e anda para a bênção, perde a bênção. É a mesma coisa, tem homem que não sabe valorizar a mulher, vai perdê-la. Um dia perde, né? Mas tem algum safado que vive a vida toda, mas não perde, é incrível, né? Pisa, humilha. Eu já conheci mulher que ficou doida, né? O cara não reconhece, né? Mas o Esaú não estava nem aí para Deus. E por isso que ele perdeu. Jacó, ele não roubou, ele comprou. Mostrou que Esaú não dava nada para Deus. Esaú trocou a primogenitura dele por um prato de lentilhas. Quantas pessoas não trocam? Você pensa que existe alguma coisa nova sobre a terra? Tudo é velho. Tudo é velho. Raabe era uma sacerdotisa? Eu não sei. Raabe, não sei se ela era ou não. O moído de Raabe aí foi que ela acreditou e escondeu os espias. Aí ela teve a bênção. Minha mãe e meu pai eram primogênitos e viviam se separando. Agora eu e meu irmão
Somos todos separados. Ninguém é feliz na área sentimental. Será uma maldição de geração? É sim uma maldição de geração, tá? Você pode vencer isso aí. Não aceite não, tá? Isso é uma praga, é alguma coisa que veio das duas gerações, né? Pastor, eu vejo o primogênito abençoado. Pastor, eu vejo o primogênito abençoado. Sim, pastor, Wilson, Jacó era abençoado por Deus, entendi. Sim, Vanessinha, olha, Jacó, ele fez por onde ser abençoado. Algumas pessoas pensam que a pessoa é abençoada de graça. Não. A pessoa tem que se fazer por onde ser abençoado. E Esaú fez de tudo para ser amaldiçoado. Esaú casou com duas mulheres que a sua mãe odiava, que eram as mulheres hititas, que eram péssimas noras. Péssimas noras. Era aquelas noras que ficam brigando com a véia, até a véia morrer, né? Então ele estava pedindo para perder, né? E o filho caçula, pastor? Não, o filho caçula é igual a todos. O filho caçula entre nós é valorizado porque é o último da linhagem, é caçula. Mas na época antiga, ele não era tão valorizado, era normal como os outros, tá? Filho caçula. Pastor, quer dizer, podemos nos fazer abençoada. Sim, Beatriz, podemos nos fazer de bênção. Podemos buscar a nossa bênção, né? Existe frequência entre os mundos? Certamente comunicação entre outros seres existe. Eu já andei até de nave espacial, foi? Tu andou, foi, Chiquinho? Andei numa nave azul, a nave grande. Grande? Era grande, era? Os extraterrestres levaram você para fazer experiências sexuais, foi? Não! Eles levaram eu para mostrar um bocado de coisa para eu. E foi. O filho... Não, o filho do meio, o filho da ponta, é a mesma coisa. O moído está só no primogênito, tá? Depois do primogênito, o resto, né, é outro sistema. Vamos lá, deixa eu ver aqui mais. KKKK, José foi o último. José foi o último, foi? Olha. José não foi Benjamim que foi o primeiro, né? Raquel morreu tendo José, não foi? Uau! José tem um dom muito forte, né? O dom de discernir sonhos. Então, não quer dizer que é só o primeiro que vai vencer, não, gente. Eu estou falando que existe um moído aí de principado entre o primeiro, né? Entendeu? Reoboão foi o primeiro filho. Esaú foi o primeiro filho, mas não levou, né? Palavra de bênção, pastor. Pega igual nos filhos adotivos. Palavra de bênção, pega nos filhos que obedecem o pai. Tá? Por isso que se costumava mandar fazer qualquer coisa, depois que o filho fazia, aí o pai dava a bênção. Filho que não obedece pai, a bênção não pega. Tá? Benjamim foi o último. Eu não estou entendendo. Jacó foi o último ou foi Benjamim? Quem foi o primeiro filho de Jacó? Eu quero que vocês me ajudem. Não, José foi o primeiro de Raquel. E Jacó, o filho da velhice de Jacó. Então, Vanessa, dá para você trabalhar na televisão. Então, primeiro e o último foi Benjamim. Eu não tinha ligado para isso, não. Né? Foi o filho da velhice, depois veio o Benjamim, né? Quem foi o último de Davi? Foi Salomão, né? Foi o último de Davi. Foi o primeiro de Davi, porque a mulher de Davi não dava filhos para Davi. E ela foi amaldiçoada porque ela zombava de Davi. Né? Benjamim foi o último de Raquel. Morreu no parto. Nossa, Benjamim foi o último. Foi. José foi o primeiro. Pode sentir efeito da bênção, sim. A carne pode sentir efeito da bênção. Saúde vem através de bênção também. E muitos problemas de saúde vêm através de macumba e maldição. Tá? As bênçãos, ela interferem em todas as áreas, na alma, no corpo e no espírito. Não é só não conseguir casar, não conseguir uma coisa, é muito mais profundo. Jacó é irmão de Esaú, filhos de Isaac. Sim, Jacó é irmão de Esaú, filho de Isaac, e Jacó era o segundo.
mas ele conseguiu a primogenitura, mostrando que você pode conseguir a bênção. Você pode conseguir a bênção, agora tem que se mexer, tem que fazer por onde. Você tem que participar do seu milagre. A gente espera só que Deus faça, mas o milagre depende de você também. Mas existem aí os mistérios dos primogênitos, primeiro de Jacó foi com Lia, foi Rubens, mas não ganhou a bênção. Rubens era legal, né? Dormiu com a concubina de seu pai Jacó. E foi, quer dizer, Rubens tomou a concubina, né? Tá vendo? Pastor, tem uma família tenho muita raiva. Pastor, que antigamente dizia saúde, forma de abençoar. Saúde é a forma de abençoar. Tem coisa melhor do que saúde? Saúde é uma bênção. Saúde, quando alguém diz saúde, ele está dizendo tenha tudo. Quem tem saúde tem tudo. Saúde é que nem bateria do carro. O cara só nota que ela é importante quando ela começa a falhar. Mas a saúde é a coisa mais importante do mundo. Você comer o que quer, andar o que quer, fazer o que quer, né? Então, um moído em família sempre houve, né? Mostrando também Jacó tinha uma concubina, mas o mistério era Raquel. Além de Lia, Jacó tinha Raquel e ainda tinha uma concubina, ou seja, uma mulher que de vez em quando quebrava o galho dele, né? Mas o mistério era Raquel. Ok? Existe o primogênito. O primogênito, agora eu não sei se existe sexual, né? Eu já acompanhei algumas mulheres, fiquei na dúvida, porque os homens que elas arrumaram eram parecidos com o primeiro homem que dormiu com elas. E eu fiquei dizendo, por quê? Será que é uma preferência? Será que é uma energia? Será que é alguma coisa de primogenitura no sexo, né? Então, esse é um estudo que ainda estou para terminar, tá bom? A primogenitura existe entre países, né? Entre língua. Qual é a língua prima, hein? A língua prima, uns dizem que é o latim, outros dizem que é o hebraico, outros dizem que é o alemão, né? Outros dizem que mas eu encontrei 3 línguas primas, né? 3 línguas primas. Segundo os teólogos antigos, que eu li os livros antigos, a língua cananita, que é aquele aramaico, tal, a língua jeftita e a língua cananita e sem cão Jafé. Jafé seria a língua dos alemães, né? Alemães, a língua europeia, né? Os cananitas, né? Seria uma outra língua, né? Uns dizem que é o latim, que é a língua prima, né? Mas eu desconfio que tem alguma coisa a ver com o alemão, tá? Mas a língua latim tem a ver com o alemão. Parece que o latim é o pai do alemão, do inglês, do francês, da baixa da égua, do português, né? A língua do latim não é o cachorro que fica latindo? Não. A língua do latim, né? Existem bilhões de línguas, mas tem 3 línguas primas, né? Tem a língua nipônica, né? Que abrange Japão, China, né? Que é o sânscrito, que abrange a Índia, né? E tem o latim, que abrange a Europa, e tem também hebraico, aramaico, que abrange essa região islâmica, judia, né? Então, talvez a gente não consiga achar qual foi a língua prima, qual foi a primeira língua, mas eu desconfio que é o alemão, que é uma língua que dá muita inteligência. Pode ser também a língua dos chineses, chamado mandarim. O mandarim é uma língua extremamente difícil e que é antiguíssima, 6.000 anos de idade, o mandarim. O único que mandou transcrever o mandarim e o sânscrito foi os alemães. Eles conseguiram traduzir o sânscrito, gastaram bilhões de dólares e traduziram o sânscrito, que é a língua dos indianos antigos, e também o mandarim. O mandarim pariu o Japão, né, a língua japonesa e a língua chinesa. Tá bom? Os anglo-saxônicos falavam latim, né? É a língua latina, né? É anglo-saxônico, inglês, essas coisas, né? Bem, gente, muito obrigado. Gostou aí da questão da primogenitura? Né? Não é bênção, né? É bênção.
Qualquer dúvida você coloca, eu quero saber isso, Joilson de Assis, quero saber aquilo, Joilson de Assis. Experimenta, você vai gostar, aí você vai ficar por dentro do assunto. Gostou de qualquer assunto que a gente falou? Você coloca, eu quero saber esse assunto. Mulher sacerdotisa, que gostaram muito, que eu falei hoje. Você bota Mistério da Mulher, Joilson de Assis, Mulher sacerdotisa, Joilson de Assis, tá bom? Ok?